Olá, cursistas! Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje da disciplina de Indicadores Socioeconômicos na Gestão Pública. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E nesta aula, iremos abordar o tema principais pesquisas e fontes de dados e indicadores. Lembrando que, para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual e que leiam o material didático disponível. Em caso de dúvidas, as mesas deverão ser postadas no fórum Tira Dúvidas. Ok? Vamos começar? Ao finalizar esta aula, você deverá ser capaz de identificar as principais fontes de dados, pesquisas, publicações e sítios para a busca e construção de indicadores nas diversas temáticas sociais. Apontar as principais instituições produtoras de informação e estatística no Brasil e elaborar diagnósticos mais atualizados e ricos da realidade brasileira. Há muita informação relevante disponível em bancos de dados, na internet e bibliotecas que podem ser utilizadas em pesquisas e elaboração de diagnósticos para programas sociais e que trabalham em vários níveis territoriais, municípios, estados e países. Dessa forma, precisamos conhecer melhor as características das fontes de informação, sua natureza censitária, administrativa ou amostral, sua cobertura populacional, a periodicidade de atualização e confiabilidade de seus dados. Vamos então conhecê-las? No Brasil, as estatísticas sociais, econômicas e demográficas utilizadas para a construção dos indicadores são produzidas, compiladas e disseminadas por diversas agências em âmbito federal, estadual e municipal. O IBGE cumpre o papel de agente coordenador do Sistema Estatístico Nacional através de uma rede capilarizada pelo território nacional, com unidades estaduais e agências municipais produzindo dados estatísticos primários e compilando informações provenientes de ministérios, cumprindo o papel de agente disseminador de estatísticas. As agências estaduais de estatísticas e, em alguns casos, departamentos ou instituições municipais também compilam uma ampla variedade de dados administrativos, produzidos pelas secretarias nos estados e municípios e, em alguns casos, também produzem dados primários provenientes de pesquisas amostrais. Os ministérios também têm órgãos encarregados da produção ou organização de seus dados administrativos, como o Ministério da Saúde, o Ministério de Desenvolvimento, Educação, entre outros. Algumas instituições que não têm como finalidade a produção de estatísticas acabam por serem geradoras de dados devido aos seus procedimentos administrativos e operacionais. Podemos citar como exemplo os postos de saúde, escolas, postos de atendimento ao trabalhador, delegacias e outras unidades de prestação de serviços públicos situados nos bairros dos municípios que acabam atuando como centros de produção de diversas informações de interesse na elaboração de diagnósticos, sobretudo para pequenas comunidades e territórios. Portanto, o IBGE, as agências ou os departamentos estaduais e municipais de estatísticas e os ministérios integram o sistema de produção e disseminação de estatísticas públicas no Brasil, capaz de cobrir um espaço temático e territorial abrangente. Iniciando o detalhamento das principais pesquisas formuladas pelo IBGE, vamos falar agora sobre o censo demográfico. Os censos demográficos foram construídos inicialmente com o objetivo de contabilizar o tamanho da população para fins militares e fiscais. Atualmente, além de quantificar a demanda potencial de bens e serviços públicos e privados, os censos levantam uma série de informações importantes
para a elaboração de indicadores de diagnósticos de realidade social. No Brasil, os censos demográficos foram implantados no final do Império e, a partir daí, são realizados regularmente, passando por grandes aprimoramentos metodológicos e conceituais ao longo das décadas. O censo de 1940 ficou conhecido como o primeiro censo moderno do país, o qual seguiu recomendações de órgãos internacionais a fim de garantir uma melhor captação de dados e permitir comparabilidade dos resultados. O censo de 1960 introduziu a amostragem, permitindo uma ampliação significativa do escopo temático investigado no censo. Desde então, parcela da população passou a responder um questionário mais detalhado, além do questionário básico, em que se coletam dados sobre características da moradia, relações de parentesco, sexo, idade e condição de alfabetização dos moradores. No censo de 2010, foram coletadas informações de várias áreas temáticas de indicadores socioeconômicos. Os temas abordados na pesquisa amostral no censo de 2010 foram características do domicílio, como energia, coleta de lixo, saneamento básico, fornecimento de água, eletrodomésticos, número de cômodos, emigração internacional, quantidade de pessoas emigrantes na casa, informação sobre moradores, quantidade de pessoas, arrimos de família, lista de moradores em 31 de julho de 2010 e qual parentesco dos moradores da casa, características do morador, como sexo, idade, raça, imigrante ou se tem alguma pessoa com deficiência, educação, qual a escolaridade, pessoas que frequentam creche e o deslocamento para essa escola. Nupcialidade, estado civil, natureza da união, trabalho e rendimento, tipo de trabalho, remuneração, outros rendimentos, desemprego, deslocamento para o trabalho, local de trabalho e tempo de deslocamento, e fecundidade, quantidade de filhos, idade e sexo, e por fim, mortalidade. Nesse slide, temos uma imagem de parte desta pesquisa amostral do censo realizado em 2010. No Brasil, que mostra a abrangência de indicadores socioeconômicos levantados na pesquisa. Nesta parte do questionário, vimos que é levantado até o tipo de construção das moradias e a quantidade de cômodos da casa. Portanto, ao longo dos anos, foi percebida uma evolução na coleta de dados dos censos demográficos, que subsidiam importantes diagnósticos socioeconômicos para a implantação de programas públicos. Para se localizar os resultados dos censos demográficos, podemos entrar no sítio do IBGE, www.ibge.gov.br. Informações mais específicas de censo e outras pesquisas do IBGE podem ser obtidas ainda através da ferramenta denominada Sidra, no sítio www.sidra.ibge.gov.br, na qual o usuário pode construir uma tabela a respeito de uma temática específica no acervo. Ainda sobre o censo demográfico, vale lembrar que em um país em que a sistemática de produção regular e organização de informações em nível municipal é ainda incipiente, o censo demográfico é um dos poucos levantamentos que permite atualizar de forma abrangente, confiável e comparável, pelo menos de 10 em 10 anos, os diagnósticos socioeconômicos dos municípios, distritos e bairros. Vejamos agora um vídeo do IBGE que fala sobre esta importância do censo demográfico que será atualizado em 2020. Quantas mudanças acontecem em 10 anos? O mundo vem se transformando de modo cada vez mais acelerado. Em 2020, estima-se que a população mundial terá por volta de 8 bilhões de habitantes.
Novas tecnologias, mudanças demográficas, migrações, deslocamentos de população. Que desafios essas alterações representam? Como é o retrato atual do povo brasileiro? Quantos somos? Onde estamos? Como vivemos? Que mudanças aconteceram nas cidades? Houve grandes movimentos de população de uma área para outra? Essas e outras respostas só serão possíveis a partir do Censo 2020. O censo é a única pesquisa que vai a todos os domicílios brasileiros. Os recenseadores do IBGE vão de porta em porta, em cada cidade, para contar e conhecer nosso povo, percorrendo todo o território nacional. Os resultados permitem um retrato atualizado e preciso da população de cada pedacinho do Brasil, do menor ao maior município, de áreas rurais e urbanas. As informações do censo são estratégicas para o planejamento das ações em todos os níveis de governo e para a representação política. Elas serão a base de decisões sobre serviços de saúde, educação, emprego, condições de moradia e diversos outros assuntos. Os resultados do censo são indispensáveis para a iniciativa privada. Empresas e empreendedores podem usá-los para conhecer melhor o seu mercado e o perfil dos seus consumidores. O censo também é fonte indispensável para estudantes de diversos níveis, pesquisadores, acadêmicos e para o conhecimento da realidade brasileira. Ele cobre áreas de grupos populacionais específicos, como povos indígenas e comunidades quilombolas. O conhecimento do presente é essencial para o futuro do Brasil. Censo 2020. Um país que se conhece só tem a ganhar. Realizar um censo demográfico em um país com dimensões continentais como o Brasil não é uma tarefa simples. Por isso, a tecnologia tem permitido uma maior facilidade para o alcance na qualidade da coleta de dados. Conforme informações do site do IBGE, em 2010, essa instituição adotou pela primeira vez a opção de autopreenchimento através de um formulário online na internet para a coleta de dados dos moradores do domicílio. Em 2018, novos testes foram realizados envolvendo cerca de 9.000 domicílios em 52 municípios do país, distribuídos nas 5 grandes regiões, para fundamentar as estratégias a serem utilizadas no próximo censo. Outra particularidade do censo geográfico é a possibilidade de analisar os dados geograficamente usando ferramenta online de cartografia. Dessa forma, para a elaboração de um diagnóstico socioeconômico, podemos verificar com mais facilidade as diferenças de desenvolvimento regional no país. Um dado importante a ser analisado é o valor do rendimento nominal mediano mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, com rendimento economicamente ativas. No cartograma apresentado, é possível verificar que a maior parte dos municípios do estado de Minas Gerais possuía um rendimento nominal mediano mensal de até R$ 511. Regiões como Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e região metropolitana de Belo Horizonte concentram as cidades com maior mediana de rendimento, acima de R$ 756. Portanto, por meio dessa ferramenta, podemos ter um diagnóstico baseado na comparação de indicadores por regiões e municípios. Esse detalhamento geográfico da informação estatística possibilita a formulação de programas sociais com níveis de detalhamento e alcance bastante variados, adequados ao tamanho, volume de recursos, abrangência geográfica e objetivos políticos das diferentes esferas de governo. Eles permitem delimitar com uma razoável precisão a geografia em uma escala inframunicipal, as áreas não atendidas por serviços públicos, os bolsões de pobrezas, os pontos ou manchas urbanas que requerem programas de ação pública. Com esses dados, podemos estimar demandas sociais para programas de atendimento universal nas áreas da saúde, educação, emprego,
assim como também o tamanho do público-alvo específico de alguns programas sociais, focalizados como Bolsa Família, Frente de Trabalho ou outros programas na área da assistência social. E não podemos esquecer que, embora o censo possua uma produção de informações socioeconômicas multitemáticas, ele cumpre a finalidade fundamental de registrar o total da população residente nos municípios. Agora, vamos abordar outras pesquisas também formuladas pelo IBGE. Iniciaremos com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuas. Vamos lá? A PNAD contínua visa acompanhar as flutuações da força de trabalho e sua evolução no curto, médio e longo prazo, e outras informações importantes para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do país, tendo como unidade de investigação o domicílio. Conforme informações do portal do IBGE, a PNAD contínua foi implantada experimentalmente em outubro de 2011 e, a partir de janeiro de 2012, em caráter definitivo em todo o território nacional. Sua amostra foi planejada de modo a produzir resultados para Brasil, grandes regiões, unidades da federação, regiões metropolitanas, que contêm municípios das capitais, Região Integrada de Desenvolvimento, RDE, Grande Teresina, e municípios das capitais. Desde a sua implantação, a pesquisa gradualmente vem ampliando os indicadores investigados e divulgados. A periodicidade de divulgação das informações são mensal, conjunto restrito de indicadores relacionados à força de trabalho e somente para o nível de geográfico de Brasil, trimestral, conjunto de indicadores relacionados à força de trabalho para todos os níveis de divulgação da pesquisa, anual, demais temas permanentes da pesquisa, indicadores complementares à força de trabalho, e variável, outros temas ou tópicos dos temas permanentes a serem pesquisados com maior periodicidade ou ocasionalmente. Os indicadores mensais utilizam as informações dos últimos 3 meses consecutivos da pesquisa, existindo entre um trimestre móvel e o seguinte repetição das informações de 2 meses. Assim, os indicadores da PNAD contínua produzidos mensalmente não refletem a situação de cada mês, mas sim a situação do trimestre móvel que finaliza a cada mês. Outra pesquisa importante que aborda variáveis de emprego e desemprego é a Pesquisa de Emprego e Desemprego, PED, que consiste em um levantamento domiciliar contínuo realizado mensalmente desde 1984. Iniciado na região metropolitana de São Paulo, com parceria entre o DIEESE e a Fundação SEAD. O reconhecimento da importância da PED resultou na disseminação dessa pesquisa para outras regiões do país, a partir de 1987. As atividades de assessoria e acompanhamento das PEDs regionais por parte da Fundação SEAD e do DIEESE ocorrem de forma contínua, em convênio com diversas instituições. Atualmente, a PED é realizada no Distrito Federal e nas regiões metropolitanas de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife e, mais recentemente, Fortaleza, construindo o sistema PED. O reconhecimento dessa pesquisa por parte do Fundo de Amparo do Trabalhador, o FAT, e o Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, com os seus respectivos apoios financeiros, contribuíram para a consolidação deste novo sistema de produção estatística. Até este momento, vimos levantamentos de dados para acompanhamento das condições de vida e do mercado de trabalho, por meio de entrevistas diretas da população. Agora vamos conhecer algumas pesquisas que o IBGE realiza com instituições e estabelecimentos responsáveis pela oferta e disponibilidade de serviços e equipamentos. Vamos conhecê-las? Uma das pesquisas sociais de natureza institucional do IBGE
é a pesquisa de informações básicas municipais, ou simplesmente MUNIC. Trata-se de uma pesquisa anual de caráter censitário junto às preferências dos mais de 5.000 municípios brasileiros, levantando um conjunto básico de informações sobre a estrutura administrativa, nível de participação e forma de controle social, existência de conselhos municipais, existência de legislação e instrumento de planejamento municipal, como a institucionalização do plano de governo, plano plurianual de investimentos, plano diretor, lei de parcelamento do solo, dentre outros. E outros temas gerais ou mais específicos, como a disponibilidade de recursos para a promoção da justiça e segurança, existência de delegacias de mulheres, juizados de pequenos causas e etc., e existência de equipamentos específicos de comércio, serviços da indústria, cultura e lazer, como bibliotecas públicas, livrarias, jornais locais e ginásios de esportes. Com sua primeira edição, em 1999, esses indicadores levantados expressam não só a oferta e a qualidade dos serviços públicos locais, como também a capacidade dos gestores municipais em atender as populações. Outra pesquisa também realizada é a de assistência médico-sanitária, AMS, que traça o perfil da capacidade instalada e da oferta de serviços da saúde, tendo como unidade de investigação o estabelecimento de saúde responsável pela assistência à saúde individual ou coletiva, como postos de saúde, centros de saúde, clínicas ou postos de assistência médica, pronto-socorros, unidades mistas, hospitais, inclusive os de corporações militares. E outros, a pesquisa também fornece informações sobre o número de estabelecimentos de saúde por esfera administrativa, condição de funcionamento, categoria e tipo de atendimento, serviços oferecidos por modalidade de agente financiador, SUS, particular e convênio, pessoal ocupado, leitos existentes, entre outras informações. Em relação à sua periodicidade da pesquisa, ela é eventual. Sua abrangência geográfica é nacional, com resultados divulgados para Brasil, grandes regiões, unidades da federação e municípios das capitais. Outra é a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, a PNSB, que tem a finalidade de complementar o quadro informacional sobre abastecimento de água, esgotamento sanitário, tratamento de resíduos, limpeza urbana e sistemas de drenagem urbana. O conjunto dessas informações reflete as diferenças de realidades do país e possibilita identificar as carências existentes nos municípios brasileiros relativamente ao saneamento básico, contribuindo assim para a adoção de métodos, técnicas e processos orientados para a melhoria da qualidade de vida das populações, segundo peculiaridades locais e regionais. Além do IBGE, há também outras instituições públicas com registros administrativos, cadastros públicos e dados de programas que são fontes de indicadores socioeconômicos. Os órgãos estaduais de estatísticas, os ministérios e a Secretaria do Tesouro Nacional disponibilizam pela internet informações bastante específicas, em escopo temático e escala territorial, a partir de seus registros e sistemas de controle internos que podem ser úteis para construir indicadores de monitoramento de programas. No fim dos anos de 1970, o Ministério do Trabalho foi uma das instâncias federais da administração pública pioneiras no estudo de dados administrativos para monitoramento social. Os dois sistemas de informação do Ministério são a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, constituída e atualizada a partir dos dados que as empresas e empregadores de mão de obra são obrigados a enviar anualmente ao Ministério do Trabalho, e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. O sistema RAIS
em tese, um censo administrativo sobre o mercado de trabalho, já que todos os estabelecimentos e pessoas físicas que, mesmo não tendo organização empresarial, tenham mantido como empregadores alguma relação de emprego em algum momento do ano, devem apresentar no início do ano subsequente a declaração anual à RAIS. Nestes termos estão inclusos os empregados seletistas, estatutários, trabalhadores, temporários e avulsos. Já o sistema CAGED foi criado com o objetivo mais específico de acompanhar e fiscalizar o processo de admissão e dispensa de trabalhadores. Pela lei que o institui, as empresas com empregados seletistas são obrigadas a declarar mensalmente a movimentação de seus empregados, informando acerca de suas características básicas: sexo, idade, escolaridade e ocupacionais, como ocupação, regime de horas, remuneração mensal. Tanto a RAIS como o CAGED excluem do seu universo os trabalhadores autônomos, empresários sem vínculo empregatício formal, com sua organização e mão de obra sem registro na carteira de trabalho. Assim, está fora do alcance desses registros grande parte da população do mercado de trabalho brasileiro. No entanto, apesar dessas limitações, esses indicadores possuem a vantagem pela possibilidade de desagregação espacial de seus dados e sua periodicidade anual e mensal, respectivamente. Já na área da educação, a principal base de dados indicadores está no portal eletrônico do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP. A partir de informações levantadas anualmente no censo escolar, ensino pré-escolar, fundamental e médio e no censo de ensino superior. O censo escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica e a pesquisa estatística mais importante. Essa pesquisa é coordenada pelo INEP em colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação e com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. Este censo abrange as diferentes etapas e modalidades da educação básica e profissional: ensino regular, educação infantil, ensino fundamental e médio, educação especial, modalidade substitutiva, educação de jovens e adultos, o EJA, educação profissional, cursos técnicos e cursos de formação inicial, continuada ou qualificação profissional. O entendimento da situação educacional ocorre por meio de um conjunto amplo de indicadores, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, as taxas de rendimento e de fluxo escolar, a distorção idade-série, entre outras que servem de referência para as metas do Plano Nacional da Educação, o PNE, que podem ser acompanhadas no Observatório do PNE e possibilitam monitorar o desenvolvimento da educação brasileira. E todos esses indicadores são calculados com base nos dados do censo escolar. Outro painel importante do levantamento dessas estatísticas é que elas são utilizadas como parâmetros para o repasse de recursos do governo federal e para o planejamento e divulgação de dados de avaliações realizadas pelo INEP. Já o Censo da Educação Superior, também realizado anualmente pelo INEP, é o instrumento de pesquisa mais completo do Brasil sobre as instituições de educação superior IES, que ofertam cursos de graduação e sequenciais de formação específica, além de seus alunos e docentes. Essa coleta tem como objetivo de oferecer à comunidade acadêmica e à sociedade geral informações detalhadas sobre a situação e as grandes tendências do setor. Este censo reúne informações sobre as instituições de ensino superior, tais como curso de graduação presencial ou à distância, cursos sequenciais,
vagas oferecidas, inscrições, matrícula ingressantes e concluintes, informações sobre docentes nas diferentes formas de organização acadêmica e categoria administrativa, dados de financiamento estudantil, recursos de tecnologia assistida disponíveis às pessoas com deficiência, entre outros. O Censo da Educação Superior ainda subsidia o planejamento e avaliação de políticas públicas, além de contribuir no cálculo de indicadores de qualidade, como o cálculo preliminar do curso, CPC, e o Índice Geral de Cursos, IGC. Na área da saúde, temos o sistema DataSUS, que integra informações compostas de vários registros administrativos com estatísticas de mortalidade, programas de vacinações, notificações de nascimento e as informações produzidas no âmbito dos municípios e no Sistema Único de Saúde, como os dados sobre internações hospitalares na rede conveniada. O caderno de informação de saúde, disponível no site do Ministério, contempla uma série de dados e indicadores para o diagnóstico de monitoramento em saúde de nível municipal. Conforme podemos verificar, neste exemplo da apresentação que mostra a mortalidade em todas as idades no município de Montes Claros, por grupo de causas, conforme o CID, para o ano de 2008, de acordo com o gráfico, podemos verificar que a maior parte do número de mortalidade em Montes Claros esteve ligado a doenças do aparelho circulatório, neoplasias, tumores e demais causas definidas com aproximadamente 29%, 18% e 17%, respectivamente, do total de mortalidade do município para o ano analisado. Estas e outras informações disponíveis nestes relatórios auxiliam na tomada de decisão do poder público em programas de saúde pública. O Ministério da Cidadania também reúne uma série de indicadores na sua plataforma, no VisData, o visualizador de dados sociais, o qual unifica diversas ferramentas e bases de dados antes dispersas, viabilizando e potencializando uma análise de vários programas, ações e serviços deste Ministério. Alguns dos temas dos indicadores levantados pelo Ministério da Cidadania são o Bolsa Família e Cadastro Único, Segurança Alimentar e Nutricional, Extrema Pobreza, Vulnerabilidade Social, Diagnóstico Socioterritorial, entre outros, conforme podemos verificar na página da internet do Ministério. Pessoal, existe ainda uma série de outros sítios que disponibilizam informações de diferentes temáticas de interesse para políticas públicas. Nesta aula, foi mostrado alguns dos principais bancos de dados do país. Apesar do avanço ao longo do século XX na formulação de indicadores socioeconômicos, comparado a países desenvolvidos, o Brasil ainda tem muito para avançar. Tanto o financiamento das agências estatísticas e a natureza intrinsecamente pública e gratuita da informação estatística devem ser garantidas. Portanto, nesta aula vimos que os indicadores sociais são construídos a partir da combinação de dados de pesquisas de diferentes naturezas e produzidas por várias instituições. As principais pesquisas de indicadores socioeconômicos realizadas no Brasil os censos demográficos, a principal pesquisa nacional pela abrangência temática, cobertura total do território e por se constituir na principal fonte de dados e indicadores em nível municipal. As pesquisas amostrais e instituições do IBGE e os registros de procedimentos administrativos e cadastros públicos dos ministérios e outras instituições. E com isso, encerramos os assuntos dessa nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham tido um bom proveito deste conteúdo.
Acessem a sala virtual, participem dos fóruns e postem as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Bons estudos e até a próxima aula!